fácil? Eu quero ficar mais perto de vocês, por isso eu vou ficar aqui embaixo. Amém? E quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, não tem como ser errado. Capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Gênesis. Não é por falta de Bíblia aqui que eu vou errar. Gênesis 15, do 1 ao 6. Nós adoramos a Deus com as orações, com os louvores, com as ofertas, e agora nós vamos adorar a Deus meditando na sua palavra. Bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. A diferença da meditação cristã para a meditação oriental: a meditação oriental esvazia a mente, e a meditação cristã enche a mente com a palavra. É de falar, é de repetir, é de entronizar a palavra de Deus no nosso coração, que deve viver o justo. Você é justo, sim ou não? Todos nós somos justos em Cristo Jesus. Na Almeida Revista e corrigida, porque é a melhor tradução que tem do texto original em hebraico. Gênesis 15, do 1 ao 6. O título da mensagem é Crendo nas Promessas de Deus. Crendo nas Promessas de Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Para agora, fala conosco. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Bendito e amado Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos guia a toda a verdade, é o Senhor que nos ensina todas as coisas. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para aquilo que o Espírito, que o Senhor quer dizer à tua amada igreja. Todo mal caia, toda mente seja levada cativa a Cristo, e que essa palavra venha dar frutos 30, 60 e 100 por um, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Mesmo o Senhor age em nós para falar com vocês. Amém. Amém. Graças a Deus. Falar de promessa, crendo nas promessas de Deus. Falar de promessa é lembrar quando o anjo Gabriel disse para Maria, e ela falou: como que pode ser isso? Como que eu posso ficar grávida? E como que a minha tia pode ficar grávida, Isabel, sendo ela já idosa? E aí então responde o anjo para ela: não há, guarde no seu coração, não há, diga comigo, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Quando a gente fala de promessa, a gente tem que entender que promessa se conquista pela perseverança. O que é uma promessa? É algo que Deus promete para nós. E Ele diz assim: a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para o fim que desejais. Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. Ele diz assim: assim como os céus são
meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. É verdade que a Bíblia também diz que os caminhos de Deus são inescrutáveis. Os seus juízos são insondáveis. Então Deus, ele tem uma promessa para você. Assim como nós vemos aqui que Deus tinha uma promessa para Abraão. Se você quiser acompanhar a vida de Abraão, começa no capítulo 12 de Gênesis, vai até o capítulo 25. E Deus chama ele com 75 anos. E agora já se passaram cerca de 10 anos, mais ou menos. E aqui no capítulo 15, a palavra de Deus vem novamente de encontro a Abraão. E para que você possa viver a promessa de Deus na sua vida, você não vai conseguir alcançá-la, você não vai conseguir desfrutá-la, por mais que Deus haja com graça e com poder. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito e levou o povo para a terra prometida, não pode trazer o povo para a terra prometida. Apesar de todo o poder que Deus fez, apesar de uma nuvem guiar o povo de dia, protegendo eles do sol, e uma coluna de fogo durante a noite para esquentá-los e protegê-los, eles não entraram na terra prometida. E Deus também jurou que eles não entrariam no seu descanso. Alguns dizem que esse povo que morreu no deserto, que blasfemou contra Deus, que se rebelou contra Deus, que tentou a Deus, não foi salvo. Por mais que Deus agisse com poder, porque eles não creram na promessa. E aí eu pergunto, o que você tem feito com as promessas de Deus? Aonde você tem colocado as promessas de Deus? A promessa de Deus tem que ficar guardada no seu coração. Quando o texto de Lucas 1,37 diz que não há impossível para Deus em todas as suas promessas, a palavra usada ali no texto é a palavra rema, que significa palavra. Mas não só uma palavra de Deus que é falada, que é revelada. Então Deus tem uma palavra revelada para você, porque o Salmo 139 diz assim que Deus tem muitos pensamentos sobre nós. Ele não tem só um pensamento, Ele tem uma soma de pensamentos incontáveis, assim diz Davi. E esses pensamentos, ele diz assim, Davi, são maravilhosos. Deus tem um pensamento maravilhoso sobre você. Deus tem uma promessa maravilhosa para você, meu irmão, minha irmã. Mas você não vai conquistar essa promessa se você não escolher fazer o que Abraão fez. E o que Abraão fez? Abraão decidiu viver pela fé. E viver pela fé, só dizendo que acredita, não basta. Porque o texto de Tiago, capítulo 2, quando ele fala de Abraão, ele fala que a fé de Abraão foi vista pelas obras. Como que Abraão foi justificado pela fé? Quando ele ouviu primeiramente, aqui é a quarta vez que Deus fala com Abraão. E é a primeira vez que Abraão responde para Deus. A primeira vez que Deus havia falado com Abraão, Deus falou lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus mandou, e sabe o que diz depois do texto, depois do versículo 3? Diz que Abraão saiu. Diz que Abraão fez o que Deus mandou. Então não tem como você viver a promessa de Deus se quando você ouve a palavra de Deus você não obedece. Jesus falou: aquele que me ama obedece às minhas palavras. Amém. Amém. Não adianta você e eu dissermos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você não viver pela fé, e se você sabe a palavra de Deus e não aplica na sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai dar de cabeça na parede. Você vai começar a reclamar, murmurar, você vai desanimar, sua boca vai ser um covil de morte, só vai
você, a mim foi dado o reino dos céus, a nossa pátria celestial. E quando você aceitou Jesus, confessou com a boca e creu com o coração, o Espírito Santo passou a fazer parte de você, e o céu faz parte de você. Então, se o céu faz parte de você, o que tem que sair da sua boca são palavras de edificação, palavras de consolo. Porque se não for para falar essas palavras, então a Bíblia diz: fique quieto, não fale. Portanto, você precisa, como Abraão, aqui no caso Abraão, teve o quê? Um encontro com Deus. Você não é sobrinho de Deus, você não é primo de Deus, você não é neto de Deus, você é um filho, uma filha de Deus, e Deus se relaciona com você, meu irmão, minha irmã, pessoalmente. Abraão é um prelúdio de como Deus iria se relacionar com todo cristão. Ele está falando, Deus está falando pessoalmente com Abraão. Por que Deus está falando com ele? Porque Abraão agora estava passando por um momento difícil. Como, pastor? No capítulo 14, acontece a guerra de 4 reis contra 5 reis. Eu vou te explicar isso porque vai para que você entenda toda a mensagem, senão você não vai entender. Na Mesopotâmia, que era uma região ao norte da Palestina de Israel, havia ali 4 reis que dominavam sobre 5 reis que estavam ali em Canaã. O que significa isso? Eles tinham que pagar imposto todo ano, todo mês, ou de tempos em tempos pagar dinheiro para eles, porque eles dominavam sobre eles. E daí chegou um certo dia e falou: nós não vamos mais pagar nada para você. E aí um rei lutou com o outro. Nisso estava no meio dessa guerra o sobrinho de Ló, na cidade de Sodoma. E aí então, os reis de Canaã, tendo perdido a batalha, Abraão pega 318 da sua casa, homens aptos para a guerra, e vai lutar lá ao norte de Israel, perto de Damasco, quase na divisa norte de Israel, com esse pessoal. E derrota, pega tudo de volta que eles tinham roubado, e pega o seu familiar Ló e todas as pessoas. Só que o que acontece? O que acontece quando você se mete numa guerra, numa briga que não é sua? O que vai acontecer? Você vai sofrer retaliação. Ele tinha enfrentado vários povos, e o próprio povo de Canaã, olha aqui para mim, presta atenção, agora estava com medo de Abraão. Presta atenção aqui, vamos focar no culto. Presta atenção aqui em mim. Deus quer falar com você, presta atenção. E agora, Abraão poderia ser retalhado tanto pelos povos de Canaã, quanto pelos povos ali que eram mais fortes ao norte da região de Elã, depende da tradução. E aí então, quem que aparece? Por isso que começa, depois desses acontecimentos, o que acontece? Abraão foi lá e venceu. Uma pessoa corajosa, ela não tem medo de enfrentar o perigo. Mas depois das batalhas, quantos de nós, depois de uma vitória, depois de algo que acontece, a gente não pode ficar meio enfraquecido, meio triste, meio cansado? Somos homens sujeitos, como Elias, sujeitos ao quê? Sujeitos às coisas da vida. A Bíblia, e a gente sabe que não só é inspirada por Deus, mas é verídica, porque não esconde os erros de Abraão. Esconde? Esconde de Davi? Não. Isso mostra a veracidade, como é verdade. E aí então, Deus vem falar com Abraão. E aí, aqui nos mostra o primeiro princípio para que eu e você possamos viver a promessa de Deus na sua vida. Quem quer viver a promessa de Deus na sua vida? Primeiro Deus fala com Abraão e diz assim: não temas, não tenha medo. O mesmo Jesus que andou sobre as águas, os discípulos com medo: é o fantasma, é o fantasma. Ele diz: não temais, sou eu. O mesmo Jesus que falou para Jairo quando chegaram na sua casa com a notícia: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. O que Jesus fala para Jairo? Não temas, crê somente.
Para que a fé entre, o medo tem que sair. Fé é confiar, é descansar. Se eu estou preocupado, o que a Bíblia diz? Se alguém está sofrendo, o que faça? Orações. O que o apóstolo Paulo diz? Apresentem a Deus as vossas preocupações. Você está preocupado? Você está sofrendo? O que você tem que fazer? O que Deus fez? Deus foi ao encontro de Abraão e falou: a palavra do Senhor veio a Abraão. É a primeira vez na Bíblia que tem palavra do Senhor. É a primeira vez na Bíblia que tem visão. Por quê? Porque Deus está mostrando que Abraão é um profeta, como os profetas que a gente vê nos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel. E quem chamou para ser profetas nos últimos dias? Eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. E você profetizar? Não. Você não vai conseguir viver a promessa de Deus na sua vida. Presta atenção. Se você não tiver um encontro tete a tete com Deus, Jesus falou assim: quando orares, não fica na praça, não fica na frente dos outros, mas você tem que ir para onde? No seu quarto. Você não vai conseguir viver a promessa de Deus. Guarda no seu coração. Se você não priorizar o relacionamento com Deus, se você não priorizar o ouvir de Deus, ele teve uma visão e ele viu a Deus e Deus falou com ele. O que Deus falou? Primeiro, não temas. O que Deus falou? Ele deu a solução do problema. O que ele falou? Olha só: eu sou o teu escudo. Como diz o Salmo número 3, quando Davi diz assim, Davi está com medo, e aí diz na introdução de Salmos ali, que ele estava fugindo do seu filho Absalão, e ele diz assim: tu, Senhor, meu escudo, e tu és a minha glória. Deus é o seu escudo. Então por que você está com medo? Não temas, eu sou o teu escudo. E depois fala assim: eu sou o teu grandíssimo galardão, ou o seu galardão será sobre o modo grande. Por que Deus falou isso para ele? Porque ele foi lá, lutou com os inimigos, aí ele ganhou um monte de coisa, todos aqueles despojos de guerra, tudo ele recuperou, mas ele não ficou com nada. Por quê? Porque ele falou para o rei de Sodoma que era mau, que era perverso, como Sodoma vai ser depois destruída. Ele fala assim: olha, você não vai dizer por aí que foi você que me enriqueceu, pode ficar com tudo. Então, além de ele ter se colocado em risco, ele não ficou com nada daquilo que ele foi na batalha. E aí o que Deus faz? Aparece para ele e fala: não tenha medo. Deus aparece para ele e fala: eu sou teu escudo, eu vou te proteger. Se tiver alguma retaliação, eu vou te proteger. E ainda mais, não liga não que você não ficou com nada da guerra que você lutou e não ficou com nada. Eu vou te dar um galardão sobremodo grande, está assim escrito no hebraico. Sabe por que você e eu, nós desanimamos? Porque a gente precisa da palavra de Deus revelada. Porque a gente precisa da palavra de Deus que sai da boca de Deus. Qual foi a última vez que Deus falou e você ouviu? Lá no seu quarto. Em 1987 Deus falou comigo. Nossa, e nesse tempo, o que aconteceu com Deus? Deus morreu? Ou é você que não tem tempo para ele? Cadê o seu Deus? O nosso Deus, ele tem boca e ele fala. Ele tem ouvidos e ele tem olhos e ele tem pés e ele anda. Ele tem mão, ele pode salvar. Então a primeira coisa que Abraão fez foi o quê? Ouvir a Deus. Mas e aí? Ele tinha muitas indagações, porque já havia passado 10 anos e ele não tinha descendentes. Tinha ou não tinha? Não. E aí então é a primeira vez que Abraão responde para Deus.
E eu responder para Deus, indagar a Deus, não quer dizer que eu sou uma pessoa incrédula. Não. Ele não afrontou a Deus. Ele foi obediente até ali. Todas as vezes que Deus apareceu para ele constituía um altar. Ele fazia um altar. Você tem colocado o altar de Deus na sua vida? Amém. Aonde ele passava, Deus falava para ele fazer um altar. Onde que está o altar de Deus? No seu coração. E aí então o que acontece? Ele fala para Deus: Senhor Deus, versículo 2: que haverás de me dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? A mim não concedesse descendência ou semente, e um servo nascido na minha casa será herdeiro. Olha só, ele está falando: Senhor, o que o Senhor há de me dar? Senhor, cadê o meu herdeiro? O meu herdeiro vai ser o meu servo. E cadê a minha semente? E aí Deus vai responder para ele aonde? Naquilo que ele perguntou. O que ele perguntou? Quem será minha descendência? E aí Deus responde para ele, no versículo 4: não será esse o teu herdeiro. Você tem perguntas específicas para Deus? Sim ou não? Você aguarda a resposta dele? Sim ou não? E ele diz assim: mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. No hebraico diz assim, mas aquele que sai das suas entranhas será o seu herdeiro. Porque até então Deus tinha prometido para ele uma grande descendência, mas não tinha falado que ia ser diretamente dele. Então poderia dar a interpretação que poderia ser qualquer um. Mas agora Deus está falando: vai ser de ti mesmo, não vai ser alguém da sua casa. E aí então Deus leva ele para fora. E o que Deus fala? A gente sabe que está de noite porque ele vai ver as estrelas. Provavelmente estava numa tenda, né? Então, conduzindo para fora, disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: assim será a tua posteridade, ou assim será a tua semente, depende da tradução. Agora, Abraão já estava com cerca de 85 anos. E naquela época, como diz o próprio apóstolo Paulo, ele já estava com o corpo amortecido. Isso é para você acordar, tá? Abraão já estava com o corpo amortecido, não tinha Viagra, não tinha nenhum tipo de tratamento para ajudá-lo com a sua esposa, que ainda era estéril. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Como que eu posso crer nas promessas de Deus? Como que eu posso crer nas promessas de Deus? Primeira coisa, Deus fala para ele: não tem medo. Depois Deus fala com ele. Você não pode ter medo, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que guardar ela no seu coração. Depois você pode responder a Deus e falar: mas Deus, mas como? Deus fala: vai ser assim. E aí então Deus, ele dá uma visão para Abraão. Ele fala: olha para as estrelas, você pode contá-las? Assim será a sua descendência. Quando a gente escolhe crer, a gente descansa, a gente confia. O texto vai continuar, mas ele não vai mais falar desse assunto com Deus nesse capítulo. Por quê? Porque ele creu em Deus. E quando a gente crê em Deus, o que acontece? Quando a gente crê na promessa de Deus, não só a promessa de Deus se cumpre, mas a gente vive pela fé e a gente é salvo. A promessa de Deus na minha vida está ligada com a salvação de Deus na minha vida. Por quê, pastor? Por quê? Porque ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Quem que morreu por nós e nos justificou? Jesus. Como que eu sei que a minha fé é verdadeira e que eu creio? Porque um dia eu me batizei, porque um dia eu fiz a profissão de fé para quem? Não. Pela sua vida,
vida, as suas atitudes, nós vamos falhar, como Abraão falhou. Abraão mentiu na sua esposa, ele teve medo 2 vezes. Mas mesmo assim ele creu em Deus. Porque quando a gente crê em Deus, a justiça de Jesus é colocada em nós e somos aceitos por Deus. E não só somos salvos, mas as promessas de Deus são cumpridas em nossa vida. Como que Abraão podia imaginar que dele sairia o Salvador? E queríamos falar dele até hoje. Hoje o Islã fala dele, os judeus falam dele, os cristãos falam dele. Todos chamam ele de pai da fé. Tudo porque um dia ele escolheu o que? Crer em Deus. O que está te impedindo de crer na promessa de Deus, meu irmão? O que tem te impedido de crer em Deus? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a ser visível e passou a existir das coisas que não aparecem. O invisível se tornou visível. Abraão olhou para as estrelas e teve uma visão das estrelas, sim. Mas ele criou no coração que cada estrelinha daquela seria a sua posteridade. Deus tinha ou não tinha um pensamento melhor para Abraão? Deus tinha ou não tinha uma promessa melhor para Abraão? Tinha. Mas a promessa sempre vai se cumprir no tempo de Deus. Vai se passar ainda 15 anos para Deus cumprir a promessa. Mas Abraão permaneceu firme. Eu quero orar com você. Porque talvez você tenha desistido das promessas de Deus na sua vida. Talvez você colocou de lado Deus e não está mais ouvindo. A igreja é importante sim, mas você precisa ter um tete a tete com o Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus e Deus falar com você. Não é um exercício teológico, é um exercício relacional. Você tem um pai, você é um filho, e você tem livre acesso à presença dele no novo e vivo caminho do sangue de Jesus. O que a Bíblia diz? Ela diz que então nos aproximemos dele com o quê? Com fé, com ousadia. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Aonde está aquela ousadia? Onde está aquela fé que quando, por exemplo, eu falo para minha filha, você vai ganhar tal coisa, ela já fica contando os dias. Ela não quer saber se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, quanto que é, quanto que custa. Eu falo para ela que custa os olhos da cara. Ela fala, papai, quanto custa os olhos da cara? Sim. Papai, eu falo assim para ela, nossa, eu vou ter que deixar minhas calças lá. Papai, custou as suas calças? Ela fala assim. Eu falo, custou minhas calças. Mas ela sabe que o pai seu valor vai dar. Agora, aquele que não poupou o seu filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Se somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se Ele já nos abençoou com todas as sortes, bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não sabe esses textos, você não sabe. E o meu povo merece por falta de conhecimento. Você tinha que comer isso aqui. Você tinha que almoçar, e arrancar e comer. Arranca e come. Por quê? Porque senão você não vai conseguir. Abraão conseguiu porque ele ouviu a voz de Deus específica para ele. E qual foi a última vez que Deus falou especificamente com você? Não através do profeta, mas você ouvindo. Qual foi? Então eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz com que a bênção de Abraão chegue a nós, os gentios. Através da fé em Cristo Jesus, nós fomos justificados como Abraão foi justificado. E nós somos aceitos por Ti. E podemos nos achegar a Ti, ouvir o Senhor, podemos falar do Senhor, podemos ouvir o Senhor falar. E o Senhor vai falar especificamente em cada promessa que o
Senhor deu para nós. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A tua palavra diz, Senhor, ó Deus, ó Pai, que aqueles que o Senhor predestinou, o Senhor também chamou. E aqueles que o Senhor chamou, o Senhor justificou. E aqueles que o Senhor justificou, o Senhor também glorificou, para serem a imagem do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus na mesma natureza de Cristo Jesus. E por isso, Senhor, podemos falar contigo. E por isso, Senhor, podemos chegarmos a Ti confiantemente pelo novo e vivo caminho do sangue de Jesus. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. E o Espírito Santo, que é o Espírito eterno, que ofereceu Jesus com sangue imaculado, é capaz de nos fazer suscitar, Deus, em nome de Jesus, descauterizar a nossa mente das obras mortas e nos fazer agora servir ao Deus Altíssimo em justiça. E por isso, Senhor, vem nos suscitar sonhos, vem suscitar promessas, vem fazer o seu povo acordar nesses últimos dias, porque o Senhor está às portas e o Senhor vai buscar uma igreja limpa, lavada, remida no sangue de Jesus. Uma igreja, Senhor, com vestes brancas, e uma igreja que está, Senhor, com a sua candeia acesa, a candeia do Espírito. Por isso, vem levantar em nós apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, mestres. Vem levantar em nós obreiros, vem levantar em nós cooperadores, vem levantar em nós homens e mulheres cheios de sabedoria e de fé que tinha a igreja primitiva, para irmos por aí, expulsarmos os demônios, curarmos os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e apregoar o anacetado do Senhor. Ó Deus, vem trazer à memória aquilo que dá esperança e vem ressuscitar sonhos e promessas nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro toda palavra contrária, todo dado do maligno já caiu. Eu declaro agora, Senhor, que as tuas promessas vão ser cumpridas na vida dos teus filhos, que a partir de agora eles vão ser como Abraão, eles vão viver pela fé, eles vão ouvir a palavra do Senhor e obedecer, eles vão abandonar aquilo que eles têm que abandonar e vão seguir a tua voz. E o Senhor tem um plano perfeito, o Senhor tem um plano mais alto, o Senhor tem um caminho inescrutável para que eles possam viver e desfrutar nessa vida, até com que, ó Senhor, o Senhor nos chame para a tua glória e todos possamos ouvir juntos: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, vem e entra no descanso do seu Senhor, e eu te colocarei sobre o muito. Até quando? Você pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Você pergunta: até quando, Senhor? E o meu e o seu papel é só confiar, porque é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro, antes de nós sermos uma criatura informe na barriga de nossas mães. Ele sabe o melhor para você. Ele sabe o melhor para você. Ele sabe o melhor para você. Ele vai cumprir a sua promessa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar pelo pastor Natanael.